Feliz Ano Novo, eu só não sei se vai ser pra mim. Dia 2 de janeiro, estou fazendo esse vídeo hoje, sendo postado hoje. Eu já tive crise de ansiedade e chorei bastante. Por quê? Meu Deus do céu, achei 2026 vai ser meu ano, vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Dia 2, já temos problemas no dia 2. O tema do vídeo de hoje ia ser um desconforto que Luiz e eu tivemos no passeio que a gente fez hoje. Hoje, não sei nem mais falar. No passeio que a gente fez hoje, a gente fez um negócio de fazer macarrão pela Get Your Guide, que é de graça, porque a gente é pobre. Então a gente conseguiu lá fazer pela Get Your Guide, fazer macarrão aqui na Itália, dia 2 de janeiro, começar o ano já, felizinhos. Porque amanhã o pessoal, os donos da casa vão chegar e no dia 4 a gente vai embora. O pessoal vai chegar amanhã à noite, então a gente só vai embora no dia 4. E bom, teve um problema lá, que é o tema do vídeo que eu vou contar, mas aí quando a gente chegou em casa, né, eu saí para passear com a Adi, só que quando eu tava no corredor, eu recebi uma mensagem do nosso próximo house sitting cancelando o house sitting, e a gente tá com a conta mais barata agora na Trusted por falta de dinheiros. Então a mais barata simplesmente não tem seguro, não cobre nada, cancelou, você que se ferre. E aí eu recebi essa mensagem, já voltei, falei com o Luiz, já comecei a entrar em desespero, porque era o nosso primeiro house sitting logo depois daqui. Então a gente ia ir pra Tirana, na Albânia, só pra dar uma renovada no visto, porque a gente já ficou 90 dias fora. Mas, enfim, eu não vou dar aula de visto agora, mas enfim. E aí, em seguida, a gente ia ir pra Holanda pra fazer esse house sitting, elas cancelaram por um motivo grave. O pai de uma delas era um casal, e aí o pai dela teve um acidente no Natal e acabou perfurando o pulmão, quebrando a costela, enfim, ela não se sente confortável em viajar e deixar o pai internado nesse estado, né? Sabe-se lá Deus o que pode acontecer. Tudo bem, a gente entende, porém, isso aconteceu no Natal. Hoje é dia 2 de janeiro. Ela podia ter avisado isso pra gente há uma semana atrás. E não, ela quis avisar hoje, faltando uma semana pra ir pra casa dela, com as passagens já compradas, com tudo já certo. E a gente já tinha fechado um outro house sitting logo depois do dela. O dela ia ser por 2 semanas e em seguida a gente ia ir pra outro que ia ficar um pouco mais de um mês. E aí o que a gente faz? Que a abençoada não avisou antes. Todos os outros house sittings que tinha, todo mundo já, né, se organizou para conseguir. Os próximos é só para o mês que vem. Então, assim, a gente tá simplesmente sem casa nenhuma e tem que se virar em uma semana aí para encontrar algum lugar. Já ativamos já um monte de coisa na Trusted, que é onde a gente pega os house sitting. Já coloquei lá anúncio no Facebook de house sitting na Holanda. Seria interessante ficar na Holanda ou nos países da redondeza, porque a gente já tem uma passagem comprada para lá. Enfim, um caos. Agora à noite, 2 de janeiro. E o tema do vídeo ia ser o desconforto que a gente teve lá nesse passeio, né? Que era para ser um passeio descontraído, tranquilo, tá? Então vamos voltar aqui, vamos parar de falar de cancelamento da Trusted e vamos falar desse passeio que era pra ser incrível, era pra ser legal. E não foi ruim, a comida tava ótima, o professor era incrível, super educado, ele deu no final o papelzinho pra a gente fazer a receita em casa. Enfim, foi divertido. No nosso canal lá, Viajantes Vermelhos, vai ter, né, a gente vai postar ainda, porque lá vai saindo aos poucos, porque também, né, ficar fazendo passeio, gente, a gente não sai no mesmo dia, não é igual aqui, que eu simplesmente dou a louca, pego a câmera e começo a gravar. Lá não, tem o tempo pro vídeo sair, enfim, segue lá que vocês vão ver quando esse vídeo sair. Mas, voltando, a gente tava lá nesse passeio, professor incrível e tal, só que quando é um passeio em grupo, assim, que depende da interação e tudo mais, se o grupo for ruim, o passeio fica meio borocochô. E aí, a gente tava gravando, né, a gente pede autorização, a gente pode gravar, todo mundo ok, pode gravar. Beleza, a gente tava gravando pro YouTube pra postar lá no Viajantes Vermelhos. E aí, a gente já começa a olhar, perceber os olhares, né? Todo mundo olhando assim e tal. Ok, normal, nada novo. Então, um menino e uma menina lá. E aí, eles estavam encarando bem, assim, chegou um determinado momento que o cara, né, veio perguntar pra gente, tipo, vocês têm um canal? Vocês têm o quê? Com ar de deboche, sabe? Aquele arzinho. Aí eu falei, sim, a gente tem um canal. Aí ele no YouTube? No YouTube. Aí ele perguntou, posso ver? E eu já falei assim, em português, né? Então, mas o Luiz, que, né, é gente boa, já falou pro cara, coloca aí, soletrou pra ele qual que era.
o canal, só que eu já não queria dar por quê. O que eu tenho na cabeça quando vem um gringo que não me conhece, não sabe meu nome, não sabe nada de mim, e me pede o canal do YouTube. Do YouTube, o Instagram tudo bem, mas o canal do YouTube eu sei que é pra olhar a quantidade de números. Porque ele não vai entender o que eu falo no YouTube, e ele sabe que o meu canal do YouTube vai ser em português, ele sabe que não vai ser em inglês, ele sabe que não vai ser no idioma dele, seja lá de onde a pessoa for. Então, quando me pedem um canal no YouTube, eu já sei que é pra olhar a quantidade de números. E não importa, tipo, o negócio não é se eu tenho muitos ou poucos números. É só, eu não gosto de, tipo, você vai olhar os meus números pra me falar se vai me tratar bem ou não? Se eu tiver poucos pra você, então o tratamento vai ser diferente do que se eu tiver muitos. Eu não gosto disso, sabe? Por que é relevante pra você um canal que você não vai conseguir entender nada, você nem me conhece, você não sabe nada de mim, você não perguntou nada a não ser qual que é o canal pra eu ver? Fica assim, tá, mas o Luiz, gente boa, foi lá, passou, e o menino simplesmente pegou o telefone, olhou assim, e tipo, legal. Nesse tom, gente. Nesse tom, só que em inglês. E aí a amiga dele olhou e perguntou, né, no idioma deles, porque isso é outra coisa, gente. Você não precisa saber o idioma da outra pessoa pra entender o que ela tá falando. Porque dá pra pegar no contexto ali, dá pra pegar pela cara, dá pra pegar, sabe, pela a entonação de voz. Então ela perguntou algo que eu tenho certeza absoluta que é a quantidade de números, ou se é famoso, alguma coisa nesse sentido. E aí, em seguida, ele tava olhando assim pro celular, ele tinha acabado de falar isso com a gente, olhou pra ela, fez assim, com não na cabeça, falou alguma coisa que eu não sei o que é, e tipo, com um olhar muito de desprezo. O Luiz já tava de costas, e aí ele só, tipo, e olhou pra ela assim, com a cara de bunda. E eu tava olhando pra ele e fazendo essa cara. O Luiz não viu, mas eu vi. Eu vi. E aí eu fiquei assim, pra quê? Pra quê? Em seguida, né, a gente tava esperando o Luiz, principalmente. Eu não, porque eu já sabia que ele pediu pra olhar os números. O Luiz tava, tipo, esperando um comentário, né, alguma coisa, vai ver os vídeos aí, pelo menos o título, dá pra ver os países. Os países ele vai entender em outro idioma. Ele só olhou assim, tirou o telefone e falou, boa sorte. Com a cara de bunda, assim, e saiu. E foi fazer as coisas dele, tipo... O Luiz falou assim, ele nem comentou sobre os países aleatórios que tem, que é na Rússia, né, poucas pessoas estão indo na Rússia, Geórgia, ninguém também tá indo pra Geórgia, ninguém vai pra Geórgia, tipo, nem comentou, perguntou o tipo de vídeo, nada, ele só fez isso e pronto, eu falei, aí ele olhou com cara de desdém e ficou olhando pra outra menina, tipo, e eu sei que depois eles falaram lá, alguma coisa, provavelmente ele deve ter falado a quantidade de inscritos que tinha, enfim, e assim... Ai, meu Deus do céu. Depois disso rolou uma conversa entre eu e o Luiz de falar o que as pessoas ficam sempre olhando pra outra, isso até a gente mesmo, mas tipo, já olhando pra outra pessoa e já deduzindo coisas, sabe? Já deduzindo o que é. Ele deduziu só tipo, ai tadinhos, eles estão tentando, né, viver de internet. Coitados. E é isso. A gente tava fazendo aquele passeio de graça por causa da internet. No nosso Instagram, a gente tem mais seguidores que aquele. Nessa conta aqui, eu tenho mais seguidores na conta dos viajantes. A gente já fez uma grana com internet. Esse ano inteiro, eu só trabalhei com internet. Eu tô viajando há 5 anos, agora completou, né? Grande parte fazendo conteúdo. Teve hiatos aí que eu não consegui manter a frequência, por isso que meu canal não cresceu tanto. Mas muito dinheiro eu fiz com internet, mais do que trabalhando no Brasil e trabalhando fora, assim, melhor, quando eu trabalhei no Reino Unido, né, eu ganhei muito mais dinheiro, mas tipo, quando eu fazia bicos em outros lugares, eu não ganhava a mesma quantidade de dinheiro que eu ganhei com internet, mesmo com poucos números. E isso me... Ai, nossa... Eu fiquei com muita raiva, muita raiva. O Luiz tava tipo, ai, foda-se, eu não tô nem aí, eu tô vivendo a minha vida, sei lá o quê. Beleza. Só que eu não gosto de pessoas fazerem isso comigo e eu não conseguir responder, porque eu não tenho muita confiança no meu inglês, eu não sou tão fluente assim. O Luiz é muito melhor do que eu no inglês, os gringos até acham que ele é gringo, quando descobre que ele é brasileiro fica até surpreso, porque ele estuda inglês desde que ele era criança, então ele consegue fazer sotaques em inglês diferentes, assim, do Reino Unido, dos Estados Unidos, da Austrália, enfim.
E eu não tenho tanta confiança assim, porque, gente, se fosse em português, esse menino não ia ficar com cara de deboche pra mim, não. Mas não ia mesmo. Eu não ia causar uma briga, né, porque eu também tenho senso, não ia começar uma discussão ali, mas eu ia fazer ele entender que não é pra ele julgar as pessoas por causa de números na internet. Mas tá. Aí, depois disso, depois dessa situação, né, ficaram lá com a cara de deboche deles, olhando pra gente com cara de desprezo. Eu senti que as outras pessoas entenderam o que tinha rolado e tava todo mundo meio, tipo... Eu senti tava um clima ruim, sabe? Um negócio de menosprezo por conta do tamanho da nossa conta no YouTube. Enfim. E aí, esses caras... O cara começou a cozinhar lá, o chefe, né, mostrando pra gente o tempo de cozimento, as massas que a gente mesmo fez, tava todo mundo ansioso pra comer e tudo mais. E essas duas pessoas que fizeram esse deboche aí no meio da sala e tudo mais, eles foram embora sem avisar pra ninguém, simplesmente, tipo, no meio da aula, o cara lá falando várias, eles sumiram. E aí a gente sentou, voltou pra mesa, sentou, o cara serviu nos pratos pra gente, tudo bonitinho assim, todo mundo ansioso pra comer. E ele perguntou, e cadê os dois? A gente não tem ideia. Ele foi lá embaixo, procurou e não achou eles. O que eu deduzi? Que eles tinham outro compromisso e foram embora. Porque minutos antes, o cara, né, ele perguntou, tipo, esse negócio aqui é 3 horas mesmo? E aí o chefe falou, não, relaxa, ainda vai ter o tempo de cozinhar, o tempo de vocês comerem, vai dar até mais do que o tempo do ticket, né, do ingresso que foi comprado ali para poder fazer o passeio. Eu falo passeio como se a gente fosse andar pela cidade, né, mas eu chamo tudo que a gente pega na Get Your Guide de passeio. Enfim, e aí o chefe, né, ele achou que ele tava falando, tipo, vai ser pouco tempo que a gente vai ficar aqui. E ele tá falando, vai ser bastante tempo, pode ficar tranquilo. E aí, eu acho que eles tinham outro compromisso, que eles marcaram num horário parecido com esse, de fazer o macarrão e tudo mais. E eles simplesmente foram embora, ao invés de virar e falar pro chefe, então, na real, a gente vai ter que ir embora, eu sinto muito, tá muito legal aqui e tal, só que a gente vai ter que ir embora. Mas que eles não estivessem gostando, ao menos avisasse. Vai ter que ir embora... Infelizmente, né, a gente não vai conseguir comer, porque eles fizeram macarrão, eles fizeram tudo, eles só não comeram. A gente não vai conseguir comer, porque a gente tem que ir, mas fica aí, galera, no negócio, e eles iam embora, e pronto. Mas não, eles preferiram sair às escondidas sem avisar pro cara. O cara serviu, a gente podia ter ganhado essa comida. O cara serviu na mesa, lá tudo bonitinho, tava tudo separado já, e os dois simplesmente decidiram não avisar pra ninguém que eles estavam precisando ir embora. Eu achei isso de uma falta de respeito, de educação, assim, gritante, com todo mundo ali do ambiente. A gente, o professor, tinha uma outra chefe lá também, assim. Fez a ceninha de tentar menosprezar, menosprezou. A gente tá fazendo vídeo, a gente tá com um canal, porque o nosso canal é muito pequeno aos olhos dele. Já julgou o que a gente faz da nossa vida, como se a gente não fosse nada, sendo que a gente já tá vivendo um pouco com isso daqui. A gente tá com dificuldade, tem vários problemas, o problema agora, por exemplo, dessa casa bendita, mas tipo, a gente tá fazendo alguma coisa que eu tenho certeza que não passa na cabecinha dele, no momento que ele pegou ali o canal e julgou, que a nossa vida é desse jeito, que é isso daqui que a gente tá vivendo atualmente. Enfim... Esse aqui é um vídeo muito de desabafo também sobre o segundo dia do ano, que já tá sendo um caos e logo é meu aniversário, eu vou fazer 30. Pra mim é uma data legal, eu queria muito estar com os meus amigos no Brasil, eu não consegui viajar pro Brasil, agora eu tava começando a ficar animada por ir pra Holanda, porque é um dos meus países favoritos aqui na Europa, e agora foi cancelado e no meu aniversário eu não tenho teto. Feliz aniversário, Luana. 30 anos. Obrigada por assistir até aqui. Dá like, se inscreve, comenta aí o que você acha. E tchau.